Você está ao vivo. Ai, bate-papo com o handbolista de número 71 encontros. Deixa eu ver se tá tudo certo. Se você tá aí já comigo, dá um oi aqui no chat, me fala que você tá me vendo e ouvindo direitinho. Tá legal a minha voz aí, tá saindo som? Me dá um retorno aí, galera. Aqui já tá valendo, né? Boa. Então, beleza. Bate-papo com o handbolista de número 71. Bora convidar aqui o nosso brabo de hoje, Felipe Coutinho, o mestre das redes sociais, vai estar conosco hoje. Deixa eu ver se está tudo bem. Deixa eu ver como é que tá aqui o som. Aqui tá normal, aqui tá certo. Deixa eu ver como é que tá aí. Quem dá um retorno para mim. Então, beleza. Então, bora lá. Bate-papo com o handbolista. O Carlos está com a gente aí. Olivelton. Estão me vendo e ouvindo aí? Aí, Coutinho entrou na área. Agora. Boa. Já mandei aí o convite. Opa, bora, vamos nessa. Deixa eu ver. Galera, manda suas perguntas aí. A gente tem perguntas aqui. Tem uma lista aqui de. Opa, aceitar. Entrar aí ao vivo. Boa. Tá ótimo. Nossa, que massa, mano. É isso aí. Curte. Aceitar. Isso. Entrar ao vivo. Então vamos lá. O Victor tá aí também, Rafael. Entrar ao vivo com o Coutinho. Oxi. Mano, não tá entrando, o Coutinho não tá entrando. Deixa eu ver aqui. Manda um salve pra galera de Toledo, mano. Galera de Toledo braba. Galera de Toledo. Coloca aí quem mais tá com a gente aí, meu. Deixa eu ver a galera da onde é. Entrar ao vivo com o Coutinho. Isso. Galera de Toledo. Toledo é no Paraná, se não me engano, né? Paraná? Eu acho que é Paraná. O Wesley tá com a gente aí. Ó, aceitar. Coutinho quer participar dessa live. As pessoas que puderem participar ao vivo, Coutinho poderão assistir. Ao entrar ao vivo com Coutinho. Você tem que me convidar. Ah, então vou mandar de novo então. Convidar. Aí, manda um salve pra galera Lendas de Rondônia. Mano, Lendas de Rondônia. Exato, Paraná. Lendas de Rondônia. A galera de Rondônia tá com a gente Agora aí. foi, hein? Aí, mano, agora deu certo. Agora foi, amém. Amém. Show de bola. Felipe, Coutinho, ó, vamos fazer um bate-papo hoje, bate-papo com o handbolista número 71. Eu vou fazer aqui a abertura, daqui a pouco eu já te passo a palavra. Galera, sejam muito bem-vindos, um bate-papo com o handbolista de número 71. 71 programas tivemos e hoje nós vamos ter uma celebridade do mundo do handball, das redes sociais, atleta da nova geração que está vindo aí com nível de profissionalismo, bombando nas redes sociais. O atleta tem que ir dentro da quadra e fora da quadra. Coutinho, ó, muito massa, cara, ter aceitado o nosso convite, tá aqui com a gente essa noite, ter compartilhado aí o seu tempo, que é o bem mais precioso, mano. Eu sei que você está se preparando aí para as finais do campeonato, para a Liga Nacional, tá voltando de lesão aí. Cara, então, queria te agradecer do fundo do coração por ter compartilhado aí o seu tempo conosco e poder levar um pouco de informação e entretenimento com a galera aí do mundo do handball. Obrigado, brother. Eu que agradeço, Adriano. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho que você faz aí no perfil. Igual eu faço dentro do meu perfil, a ideia inicial que a gente vai conversar aqui foi realmente divulgar o esporte que a gente ama. Então, fico muito feliz vendo páginas como a sua aí, tendo sucesso absoluto aí também. Então, é uma gratificação absoluta estar aqui com você e poder bater esse papo aí com você e com a galera.
Que massa, mano. Cara, tem 1 milhão de perguntas aqui, a galera interagiu super. Tá conseguindo me Coutinho, tu é ouvir um bem? atleta. Antes de começar, tá conseguindo me ouvir bem? Perfeito, então. Show de bola. Coutinho, ó, você é um atleta profissional de handball, tu vive a modalidade, tu treina, tu trabalha diariamente ali, né, para estar exercendo um bom trabalho dentro da quadra aí, tu joga campeonato estadual, tu joga campeonato paulista, tu joga campeonatos internacionais, né, então tu é uma referência aí para essa galotada que tá vendo a gente aí nas redes sociais, né, e eu queria que você falasse pra galera, meu, como é que você entrou no mundo do handball, cara, como é que apareceu o handball na tua vida, meu, conta um pouquinho pra gente aí e se apresenta pra galera também. Nada mais justo do que começar do início, né? Para quem não me conhece e segue o Handball em Foco, mas ainda não me segue, acredito que alguns são meus seguidores, mas também alguns são seus, com certeza. Essa apresentação mútua, até o por isso dessa collab de live aí, que eu acho super justa. Sou Coutinho, sou atleta de handball atualmente do Nacional Handball Clube, aqui de São José, Santa Catarina. Tenho 24 anos, sou 2000. Ainda não me acostumei com essa coisa de me achar um pouco velho já, de não estar mais nas categorias de base, sendo 2000. A virada do milênio ali eu não consegui nem ver. Mas, enfim, eu iniciei no colégio em São Paulo. Eu não sou natural daqui de Santa Catarina. Eu sou lá de São Paulo. Eu iniciei no Salgueiro com o Regis, que talvez você conheça, que é do Centro Olímpico, do feminino. O Região foi um cara que realmente me apresentou o handball, assim. Ele tinha bastante contato, desde ele deu uma pausada, né? Agora que ele voltou com os clubes. Mas na época que eu comecei no handball, ele estava só no Salgueiro, mas ele tinha muita influência já por ter sido técnico da Metodista lá, alguma coisa do tipo assim. Então eu era muito grande lá na minha época lá, era bem, ela tinha 1,80 com 13 anos. Então eu tive a oportunidade, graças ao meu tamanho, não era tão bom, aí ingressei numa peneira lá do Pinheiros lá, com 13 anos, se eu não me engano, em 2013. Foi o meu primeiro clube de handball, e aí em 2018 eu vim para cá, para Santa Catarina, a convite do Francisco Strignini, meu técnico, do Chico. Eu já conversava com ele há um tempo e aí acabei optando por vir para cá e estou aqui faz 7 anos, acho que é meu 7º ano aqui no Nacional Handball Clube. Mas iniciei no Salgueiro, lá na minha escola, Zona Sul de São Paulo. Inclusive, um abraço aí pro região do Salgueiro, o pessoal de lá. Que demais, pô. Ele é sensacional, um grande treinador aí do handball nacional brasileiro, trabalha lá no Centro Olímpico, faz um puto trabalho na categoria de base. Um grande abraço também aí. Vinícius, cara, a gente tem uma sequência aqui de perguntas, cara, mas eu vou estar de acordo com a galera que interagindo, tá bom? Cara, tu se machucou agora recentemente, teve uma lesão agora no Jubes, né? Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi a participação sua lá no Jubes, vocês tiveram um bom resultado, né? Vocês trouxeram medalha, ganharam bolsa Ah, atleta. Como é que foi para vocês a participação aí nessa última competição aí do Jubes, cara? Conta um pouquinho pra galera. só fazendo um adendo ali que você tinha falado na apresentação que eu jogo Campeonato Paulista e o Henrique comentou aqui. O Campeonato Paulista ele joga no Sul. Eu jogava o Campeonato Paulista, agora eu jogo no Sul aqui. Eu não jogo mais o Paulista, não. Agora eu jogo só o Catarinense aqui. Mas foi lá pro Jubes agora, né? A gente estava lá representando a Faculdade de Lages. E aí tava lá, a gente tava com um elenco bem reduzido, a gente sabia dessa dificuldade que a gente tinha de desgaste, né? A gente estava com acho que 10 jogadores, vou colocar assim, e 2 eram goleiros, então a gente sabia que estava bem complicado na questão da correria, que a gente tinha que segurar mais os primeiros jogos, se quisesse conquistar alguma coisa mais no final. E acabou que num lancezinho besta lá, a gente tenta evitar, né? Sendo atleta, a gente tenta se preparar para não se lesionar, mas a gente está sempre disponível a sofrer alguma lesão. Então, a gente sabe dos perigos e tentar ao máximo fazer com que a gente não sofra. Mas, quando chega, igual quando aconteceu, eu postei o lance, tem gente que nem conseguiu ver onde eu quebrei a mão. Quando chega a nossa hora, não tem como. A gente pode estar dentro de casa, se chegar a nossa hora, vai cair um avião na nossa cabeça e já era. Não adianta. Chegou, não tem o que fazer, assim, sabe? E aí foi numa bolinha besta que eu tava na defesa, tava na base lá, fui colocar a mão assim no cara, não dá pra mostrar com essa que tá engessado aqui. Aí eu fui colocar a mão nele, ele foi arremessar, meus 2 dedinhos aqui foram para trás, coisa de meio segundo, pau, na hora que foi para trás já era, já senti a dor, já senti que meu dedo aqui mais na parte de cima aqui, um pouquinho mais no meio, tava meio afundado, já saí sentindo dor, e a gente tava nessa dificuldade de elenco e tal, era um jogo de disputa de primeiro de grupo, nós e o Piauí, né? Que é um time, pô, tradicional pra caramba, principalmente nos jogos universitários também, sempre fazendo finais aí no seu histórico, sempre estando nas semis e finais ali. Então a gente sabia que seria bom a gente ficar em primeiro, até porque no outro grupo, com a nossa avaliação, a gente não queria pegar a equipe de São Paulo, que na teoria era mais forte. Então quem ficasse em segundo pegaria eles, que não era a nossa ideia.
E aí acabou que eu me lesionei nesse lancezinho besta e fiquei o resto da competição inteiro fora, o que foi prejudicial para mim e muito para minha equipe também, porque a gente já estava, igual eu falei, sem gente lá, né, para poder estar dentro de quadro. Então a gente teve que ter um menino que nunca marcou na base, praticamente um ponta nossa marcando de segundo, uma hora lá que quase nunca tinha marcado também, uma hora estava na base, nosso central, o Casarim, estava na base uma hora lá. Foi virar uma doideira, uma completa doideira, um completo milagre que a gente tentou fazer lá. Mas no final, assim, com o que eu pude fazer, que é o apoio moral, depois de engessar a mão, né? Consegui dar um apoio moral lá com o que eu podia fazer com a rapaziada. A gente ainda conseguiu levar para prorrogação a final contra o Piauí. A gente chegou na semi, né? Cortei o caminho, mas a gente chegou na semi contra a equipe de São Paulo. E a gente sabia das dificuldades, a gente sabia que as chances eram maiores para eles, inclusive, a gente conversou isso. Mas a gente conseguiu, o jogo é jogado, ainda mais em handball, que sai gol o tempo inteiro, é dinâmico, então qualquer brecha que der ali, você tem que estar disponível a ser, a fazer acontecer ali para você, né, para o seu time, para o benefício da sua equipe, e a gente conseguiu. E aí se classificamos para a final contra o Piauí, e aí a gente perdeu na prorrogação. Tava sem perna, já todo mundo com cãibra. Obviamente não tirando mérito nenhum que o Piauí, pô, dentro de quadra mostrou resultado, fez gol. A gente perdeu também um pouco nas finalizações, que a gente errou bastante, mas tava dando dó ali do banco. Eu e mais um ali no banco. Aí no meio do jogo o Abner já sem perna também já deu uma batida no joelho, não aguentava mais nada. Aí no finalzinho eu vi os meninos tudo com cãibra, mancando dentro de quadra, falava, nossa senhora, não tem condições. Aí no final o Piauí acabou sendo campeão, mas a gente conseguiu trazer essa medalha de prata para casa. Que massa, mano. Parabéns aí pela competição, pelo resultado. E é nessas horas que a gente vê ali que é a nossa inspiração do dia a dia, dos treinos, o quanto isso impacta ali no momento competitivo. Cara, parabéns aí, show de bola. Ô, Felipe, o Henrique perguntou aqui pra gente se tu jogou handball na escola e como é que foi essa passagem para você de jogar na escola e já ir para um clube? E qual foi os clubes que você passou antes de chegar no Nacional, cara? É, então, eu joguei sim na escola, mas não posso considerar que eu iniciei assim de uma forma absurda, que eu joguei igual, por exemplo, quem veio da minha geração, o Castro Alves sempre foi uma potência que jogava jogos de clube, só que era uma escola. Então, nesse nível não, mas eu sim, comecei na escola, eu sempre gostei de fazer esporte, gostei muito de fazer futebol, já joguei na escolinha do Santos, fazia peneira para poder passar no Santos e tudo mais, no futebol. Hoje em dia, ainda, se jogar a bola no pé, a gente tenta alguma coisa, mas prefiro o handball agora. Tá mais treinado, tá mais afiado. Mas iniciei lá no Salgueiro, sim. Mas joguei mais campeonatos internos, alguns campeonatos ali da região também, mas não era muito algo igual o nível do Castro Alves, assim. E aí foi onde eu arrumei a peneira através do Regis no Pinheiros, em 2013, e fiquei lá por 5 anos. Eu sou bem tipo o Marcos Reus, assim, sabe, do Borussia Dortmund. Sempre que eu chego no clube, eu gosto de ganhar a fidelidade da torcida ali. Então, fiquei 5 anos no Pinheiros e aí vim para cá e estou há 7 anos aqui no Nacional. Não tenho muitos clubes nas costas, não. Mas eu já joguei também pelo Colégio Amorim, enquanto eu estava no Pinheiros. Quando a gente, não sei se o pessoal que está aqui sabe, mas o Colégio Amorim é um dos colégios de São Paulo que dá bolsa graças ao esporte. Então, inclusive, eu sou muito grato ao esporte por isso também, desde o meu segundo ano do colegial. Eu não gasto com educação, né? Isso é uma oportunidade que o esporte me abriu. Então, joguei sim escolar, mas depois de já estar no Pinheiros, aí a nível brasileiro mesmo. Joguei brasileiro escolar, fui chamado para jogar o Mundial pelo Piauí também, enfim. Mas acabou não dando certo. Mas essa é a minha trajetória de clubes, pode-se dizer assim. Que massa. Coutinho, como é que é o seu dia a dia como atleta de handball, cara? Como é que você faz na hora que tu levanta? Como é que é a rotina de treino? Como é que você concilia aí os trabalhos com a vida pessoal? Conta um pouquinho pra galera aí, pra galera entender como que é a vida de um atleta profissional. É complexa, né? A gente brinca até que atleta não tem muito a ver, atleta de alto rendimento não tem muito a ver com saúde, assim, porque a gente realmente exige o máximo do nosso corpo. A gente não faz aquilo por lazer, já passou dessa época, sabe? Porque você começa pela paixão e pelo lazer, de gostar de fazer e ser feliz, mas chega uma hora que vai virar um trabalho, então você tem que, igual você às vezes acorda e não quer ir para a clínica, não quer ir para o escritório, trabalhando em qualquer outra área, no esporte é assim também. Você tem que criar essa mentalidade de que você assumiu esse compromisso, é o que você quer,
independente do caminho que você siga, vai ter dificuldade nele, sabe? A gente tem meio que essa ilusão, né? De que, não, começou a aparecer uma dificuldade no meu caminho, e aí, se eu escolher, eu tenho que escolher outro caminho porque aí não vai ter dificuldade. Não, todo caminho que você for seguir vai ter dificuldade. Então, é só você realmente escolher o que você gosta e eu acredito que um bom filtro é o que você ama fazer, porque aí você realmente nunca vai trabalhar. E é o que eu optei por fazer, né? Ser atleta, que é uma coisa que eu gosto e amo, e agora tratando mais um pouco detalhado de rotina, né? Não esse lado motivacional, assim. A gente tem uma rotina bem, depende muito, né? Porque campeonatos às vezes tem jogos de noite, por exemplo, a gente jogou Sul Centro-Americana, Libertadores do handball lá no começo do ano, aí os jogos eram mais à noite, aí a gente na metade do começo do ano ali já começou a passar os treinos para um pouco mais à noite, aí você tem que se adaptar um pouco a esse horário, dormir um pouco mais tarde, porque o treino acaba 10 horas da noite, até tu chegar, jantar, tomar banho, aí você dorme mais tarde, acorda um pouco mais tarde, aí acaba esse campeonato. No próximo, você já tem jogo de manhã, aí tu já tem que mudar todo o seu relógio biológico para acordar de manhã, dormir mais cedo. Então, essas transições assim são bem complicadas, mas é algo que você, dentro da sua realidade, dos seus jogos, dos seus treinos, dos seus horários ali, você tem que se adaptar, né? Não tem jeito, igual eu falei, não tem muito a ver com saúde exatamente por esses fatores, fora a exigência física que a gente tem, né? Eu até postei uma caixinha de perguntas essa semana aí que eu falo sobre a quantidade de treinos. Eu estava debatendo até com o menino que mora comigo aqui, o Careca, que é o ponta direita que mora aqui comigo, Vicente. A gente tem, acho que em média, uns de 12 a 15 treinos por semana, assim. Então, se for pegar mesmo no ano. Então, a carga é pesada, assim, sabe? Acredito que a gente treine até mais do que a maior parte do Brasil, assim. Então, acredito que não é uma média comum, assim, de se encontrar dentro do país. Mas acho que uns 10 treinos na semana ali é uma média até que justa de se encontrar. Normalmente a gente costuma ter 3 vezes na semana academia, a gente faz um crossfit, mas também não é o treino de crossfit, a gente só usa o espaço, né? Que é parceiro nosso, a Red Mob CrossFit, inclusive. Vou dar um abraço pro pessoal aí também, que super, pô, acolhe a gente ali nos horários. A gente tem esse trabalho com o nosso preparador físico, exclusivo para handball, com exercícios específicos para handball, tudo bem específicozinho, para a gente poder ter o nosso melhor dentro de quadra. E aí, junto com a academia, nos dias de academia, que acho que são terça, quinta e sexta, isso, perfeito. E aí, fora esses dias de academia, a gente costuma ter 1 a 2 treinos de quadra no dia, né? Tanto no dia de academia, quanto segunda e quarta e sábado, que às vezes não tem academia, então a gente acaba treinando. Normalmente tem mais 2 treinos de quadra nesses dias que não tem academia. E a gente fica um pouco mais livre e consegue ter um treininho mais cedo, um treininho um pouco mais tarde. E dependendo do que precisar, né? Sei lá, tem, por exemplo, um jogo importante, a gente vai jogar o Final Four, aí viaja na segunda-feira, a gente, pô, aquele treininho de ajuste no sábado também tem que ter, sabe? Então, a gente acaba treinando no final de semana também, dependendo da exigência dos horários de campeonatos, de jogos, da nossa rotina. Entendi. Muito massa. Ô, Coutinho, ó, Corinthians vai cair ou não, Pô, brother? pelo amor de Deus, não vamos falar disso, não. Vir nessa live para esquecer isso. Tá jogando agora, ó. Quem tiver aí na live, vai me atualizando do placar, por favor. Eu não tô conseguindo ver o jogo e eu queria ver. Vai me atualizando aí, que o corintiano vai mandando nos comentários aí que eu tô de olho. Show. Coutinho, ó, esse ano você jogou o Campeonato Sul-Americano aí de handball, né? Nossa Libertadores do handball. Tu foi eleito aí, né? O melhor pivô da competição. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho como que essa experiência de jogar um torneio internacional com equipes aí, as melhores equipes da América do Sul. Realmente a gente tem ali uma semana extremamente intensa de jogos, todos os jogos são difíceis. Queria que você contasse aí como é que foi essa experiência, como é que foi ganhar esse prêmio. Compartilha com a galera aí. Foi algo surreal, né? Você ser eleito o melhor da sua posição ali da América. Com certeza é algo que você não consegue nem escrever, assim. Esse momento foi único para mim, mas falando do início, né? Isso daí a gente está falando do final da competição. Vamos tratar um pouco do início antes de contar essa parte. Pô, a competição internacional é algo indescritível de você participar dentro do seu esporte. Infelizmente, hoje no handball a gente não consegue fazer igual no futebol, né? Por questões de investimento, financeira, de ter a Libertadores durante o ano, como se fosse a Liga Nacional. Acredito que seja muito, muito por conta disso, mas por conta de outros fatores também. Então a gente acaba tendo essa semana intensa que você falou, de ter que se reunir numa sede, fazer uma sequência toda de jogos, como se fosse um mundial, por exemplo, também, que acontece assim. Ainda tem alguns dias de descanso. Mas você poder estar em contato com, por exemplo, o São Fernando, que é um time que foi jogar o Mundial ano passado, Taubaté,
estava na nossa chave, fizemos 2 jogos com eles, estavam lá jogando contra as melhores equipes do mundo. Então, você ter essa experiência, não só como um sonho de um menino assim que está vivendo aquele momento, mas como algo profissional mesmo de você conseguir amadurecer dentro da competição. Eu acho que assim, para receber o prêmio é complexo, né? Eles fazem uns dados lá e aí aparece lá os melhores com as estatísticas que eles fazem lá, não sei se é média de gols, enfim. E aí depois foi pro popular, né? Votação popular. Aí, graças a Deus, hoje em dia, nesse ponto aí, eu consigo me beneficiar. E a culpa não é minha também. Mas só de estar ali entre os três, porque para mim eu sempre jogava molecão, tinha muitas referências dentro do esporte, na minha posição, que eu sou pivô, e tá competindo e disputando como o melhor pivô ali, mesmo que não ganhasse, assim, com os dois pivôs que eu sempre olhava assim de casa e falava, pô, que é o pivô da Argentina, do São Fernando, que eu esqueci o nome dele agora, e o Vini, que são, tipo assim, pivôs muito bons, muito bons. Eu sempre olhava e falava, meu Deus, esses caras são absurdamente bons. Então, só de estar ali na lista dos três com eles ali, foi algo surreal, assim, sabe? Fiquei muito feliz e falando do amadurecimento, acho que foi isso que eu consegui proporcionar para mim mesmo dentro da competição. Viver um dia de cada vez. A gente teve derrotas dentro do processo, a gente não foi campeão, a gente ficou em terceiro colocado. A gente jogou contra o time da casa, sabia como é que era, né? Taubaté como meio que favorito, estava com um elenco bom, estava jogando dentro de casa, esse fator sempre pesa. E vai ter 3, 4 gatos pingados ali da minha família gritando pro nosso time e da família do pessoal, e o resto tá tudo com eles. Então, isso pro atleta que tá dentro de quadra, na atmosfera, com certeza influencia. E aí a gente acabou perdendo na fase de grupo, aí depois a gente jogou com eles de novo e perdeu na semifinal também. Eles foram campeões e tal, foram lá pro Super Globo. E a gente pegou o São Fernando, que era o atual campeão, né, da última edição sem ser essa desse ano, sabendo também que, pô, Brasil e Argentina, clássico. Você jogar um Brasil e Argentina também é algo surreal. Você viver isso, ver que o jogo é mais. Até para vocês que são árbitros, vocês sabem que os lances são diferentes. Você tem que deixar o couro comer um pouco mais, porque é muito duro, é muita pancada, e é normal também, porque é pancada de frente, dura mesmo, que tem que ter no handball, para um jogo de alto rendimento. Então, foi bem legal assim, você ter a experiência de jogar esses jogos. E não foi a primeira também, né? A primeira acho que é o choque maior que a gente tem, assim, de, pô, tô vivendo isso aqui, sabe? Então, como já não era a primeira, eu já estava um pouco mais amadurecido nesse quesito e tudo mais, sabendo que tudo que eu tinha que fazer. Já vivi também sem ser protagonista, mas sabendo que esse ano eu poderia ser um dos protagonistas da minha equipe e me preparei mentalmente para isso. Graças a Deus a gente conseguiu sair com uma terceira melhor equipe da América, que não é a primeira, mas, né, não dá para tirar o mérito do terceiro colocado com várias equipes que ficaram para trás, como por exemplo Praia Clube, que foi campeão da Liga Nacional ano passado, ficou atrás de nós na colocação. São Fernando ficou atrás de nós, perdeu o terceiro e quarto. Então, assim, muito, muito, muito legal poder mostrar o nosso trabalho dentro de uma competição internacional. Fiquei realmente muito feliz. Fora o prêmio individual, que veio como surpresa do nada. Tava na fila lá para premiar já, e o Chico veio, comunicou, falou: ó, você vai ganhar o melhor pivô. Eu olhei, eu falei, daí tá invertida essa classificação aí. Estão lendo a lista dos pivôs ao contrário aí, só pode. Aí fui lá com um sorriso no rosto, obviamente, muito feliz, um momento que eu vou lembrar pro resto da minha vida. Muito bom. Que massa. Ô, Coutinho, aproveitando então, cara, me fala um jogo aí que foi inesquecível. Eu falo assim, caramba, esse jogo aqui, meu, marcou a minha vida. Tipo, esse eu não vou esquecer, cara. Ah, tem alguns, hein? Tem um que eu não vou esquecer, mas que eu não joguei muito. Tava no banco, eu jogava no Pinheiros. Eu tava lá, mas não fui muito utilizado, mas foi um jogo absurdo, que foi a final do Brasileiro de 2017 lá no Pinheiros. Foi Taubaté e Pinheiros, que foi para não sei quantas prorrogações, foi para 7 metros. E aí o Taubaté ganhou de nós, mas assim, aquele jogo lá acho que foi um auge absoluto, assim, sabe? De poder ver aquilo. Eu queria muito estar vivendo, mas por decisões técnicas e tudo mais, lá o pessoal optou por me deixar no banco, mas aquele jogo em si para mim foi bem top, assim, no quesito nível de handball, assim, sabe? Tava um monte de cara que tá na Europa, tava jogando pelo Taubaté, por nós também. Tava com o Tommy, que é da Argentina, tava com o Aron, do Chile, que era o nosso central. Do time deles tinha o Santista, que agora tá lá voando lá na Espanha, se não me engano. Então, tinham várias peças assim que fizeram com que aquele jogo fosse um espetáculo, assim, sabe? Mas assim, individualmente falando no quesito energia que eu vivi, foi a final do Brasileiro de 2018, logo em seguida desse daí, né? E aí foi realmente algo que estava
mais palpável para mim, assim, né? Porque eu poderia estar jogando, poderia estar colaborando muito mais com o meu time dentro de quadra. E a gente sabia também do favoritismo que existia da parte do Pinheiros e que a nossa equipe tinha acabado de se formar. O Nacional, em 2018, fez um catadão aí do Brasil, de vários lugares. Veio gente do Paraná, onde veio o Casarim, que voa até hoje aqui no Nacional. Aí veio gente do Espírito Santo, que é o Vicente, que é o ponta direita destro, que mora aqui comigo. Aí na época veio também o Coquete, que era um ponta esquerda. Aí de São Paulo já veio eu, veio o Gui, que é um amigo meu alemão, veio o Mathieu, veio o Thiago, que joga em Osasco hoje, veio o Manaus, o PG, que hoje está voando, que estava aqui até no começo do ano também. Então aí meio que a gente montou esse timaço aí, que todo mundo se conhecia no Brasil, juntou aqui no Nacional, falou, acreditamos no projeto, falamos, ó, vamos ter que fazer vingar isso aqui. Graças a Deus, numa final contra o Pinheiros lá em Itajaí, a gente conseguiu também se consagrar campeão, onde também tinha um lado pessoal, emocional, muito grande para mim, né, contra o meu ex-clube e tudo mais. Minha família chegou de surpresa na competição, uma camisa com meu nome, uma faixa, com foto minha e tudo mais. Tipo assim, todo mundo vindo de São Paulo, sabe? Eu tenho esse banner até hoje, só que não tá aqui comigo. Um banner laranjão, assim, com uma foto minha, escrito a música que eu sempre escuto, e minha mãe lembra de mim quando tá em São Paulo e tudo mais. Então foi realmente um momento mágico, assim, dentro do handball na minha vida, e poder ganhar ainda a final com todos eles lá, assim, foi algo indescritível, assim, foi realmente muito, muito bom. Que massa, mano. Coutinho, ó, e como é que começou essa parada de rede social? Cara, tu é um fenômeno nas redes sociais, a galera te segue, te acompanha, tu compartilha vários conteúdos lá, várias dicas de treino, várias dicas de ações técnicas e táticas. Cara, tu é um fenômeno nas redes sociais. Como é que começou, cara, essa parada, esse start aí, meu? Compartilha com a gente. Só agradecer aqui quem tá me avisando que o Corinthians tá 0-0, viu? Tamo junto. Se tomar gol, não precisa avisar, mas se quiser, pode avisar aí. Bom, vamos lá. Bom, eu cheguei aqui, né? Eu sempre tive a ideia de gravar conteúdos. Eu sempre gostei muito. Se o pessoal tiver paciência, rolar meu TikTok lá para baixo, assim, muito. Vai ter umas dancinhas minhas, fazendo pegadinha com o pessoal que morava comigo. Então, eu sempre gostei muito da rede social, sabe? Eu fui muito adepto a ela. E aí foi começando a surgir alguns gatilhos, assim, dentro da minha vida, do meu cotidiano. Na época que o Santista estava jogando em Taubaté ainda, não sei se o pessoal lembra, o pessoal que é mais novo não vai saber, mas ele chegou a fazer um vlog no YouTube sobre o Final Four, acho que foi, lá em Arujá, se eu não me engano. Eu assisti, eu tava já matutando isso na minha cabeça, só que ficava, vou fazer, não fazia nunca. Aí no outro ano a gente foi pro Sucentro, aí eu gravei, eu não editei, tava tudo gravado, não postei, não fiz esse vlog, foi do meu primeiro Sucentro. Fiquei assim, ficava meio assim de gravar ainda, também todo mundo, não sabia como é que o pessoal ia lidar. Então eu fiquei meio que na dúvida, sabe, se eu gravava ou não. Aí. Quer falar alguma coisa? Não, não. Continua, Ah, tá. continua. É que você ficou assim, achei que você ia falar. Eu falei, vou Pô, deixar ele falar aí. achei que você tinha que ter compartilhado, cara. Ia ser um sucesso, Sim, meu. sim. E eu ainda gravei. Falei, ó, tem um vídeo meu gravando no começo, numa fase de treinamento antes, falando, ó, esse aqui é o primeiro vlog que eu vou fazer e tudo mais. Então, se vocês estão vendo esse vídeo é porque deu certo. Se vocês não estão vendo, só eu vou ver porque eu não postei. E até hoje só eu vi porque eu não postei. Aí eu não editei nem nada. Mas aí começou a surgir uns gatilhos, assim, sabe? No meio do handball, como cientista, gravar esse vlog. Ele fez jornalismo também, ele começou a postar alguns conteúdos relacionados como se fosse um jornalista realmente, falando sobre handball e tudo mais. Achei bem legal. E aí o Vitão, que era goleiro do Pinheiros, veio para cá em 2000 e... não lembro que 2000 que foi, acho que foi 2 anos. Acho que foi ano passado que ele veio, 2023, começo do ano. E aí ele chegou e aí ele comentou tal sobre um negócio que o Diogo, acho que falava para eles lá no Pinheiros, falava, pô, vocês tinham que gravar, cara, vocês aí vivem com um monte de atleta, moram em casa de atleta, os caras tudo besta aí, fazendo graça o dia inteiro, todo mundo doido para saber como é que funciona essa rotina de vocês, também de treino e tudo mais, e vocês não gravam nada, vocês estão meio que perdendo oportunidade, assim, sabe, não de ganhar dinheiro, alguma coisa, até porque hoje em dia para ganhar com rede social tem que ser algo muito escalável, assim, níveis absurdos, assim. Então, realmente, essa oportunidade de ser conhecido no handball, de fazer o handball ser conhecido. Eu sempre vi a internet dessa maneira, assim, sabe? É meio que uma terra de ninguém, a gente sabe. Hoje em dia é difícil você acreditar nas coisas que você vê. Você vê meio que tipo, será que é verdade? Será que não é? Hoje em dia, se você quiser encontrar justificativa para
para falar que essa caixinha de fone é boa, tu encontra 1000. Agora, se tu quiser encontrar 1000 falando que ela é ruim, tu encontra também. Tipo, tu encontra tudo. É meio que terra de ninguém. Só que em terra de ninguém também, o handball não tinha espaço nenhum. Ninguém gravava nada, ninguém postava nada. Então, tipo assim, valia a pena alguém fazer isso. E aí, com o Vitão me contando isso, falando do Diogo, já deu engatilhada, já tava no começo do ano. Eu falei, quer saber? Vambora, vou começar a gravar isso daí. O handball tem que ter um espaço nessa internet. Tem espaço para tanta coisa, todo respeito, ridícula aí que a gente vê hoje em dia na internet. E por que meu handball não pode ter espaço e ser conhecido, assim, sabe? Escalar de maneiras boas, assim, o nosso esporte. E essa foi a ideia inicial, fazer com que o handball pudesse ser muito mais conhecido, porque tinham coisas assim que eu olhava e falava, meu Deus, olha isso aqui, não sei quantas mil visualizações, não sei quantas mil curtidas. Imagina um vídeo de handball aqui, às vezes até um, igual eu faço hoje em dia muito, porque eu até tô devendo muito pro pessoal a questão mais tática agora nesses últimos meses, porque querendo ou não, os memes escalam muito mais, assim, sabe? Alguma coisa rápida que a pessoa vê, dá risada e compartilha. É algo muito assim. Então, eu sei que ajuda muito o pessoal, os tutoriais e tudo mais, dá um pouco mais de trabalho, tem um pouco menos de repercussão, digamos assim, mas para o handball ter espaço, precisa que seja algo escalável. Então, eu tento variar, assim, entre os memes, às vezes algo um pouco mais educativo, sabe? Para que, ao mesmo tempo que eu consiga escalar o nosso esporte para o país e para o mundo também, porque tem várias pessoas de Portugal, Angola, teve um cara da Índia essa semana que me mandou mensagem, falando, inclusive eles jogam lá no barro e tudo mais, achei bem doideira, assim, nunca tinha visto, sabe? Eles jogam meio que na areia, assim, num barro batido mesmo, assim, e jogam couro comendo o tempo inteiro. Achei interessante demais, assim, eu conversei com ele lá e tal. E aí a gente vê que realmente tá sendo reconhecido, assim, sabe? E assim, longe de mim ser algo, o Coutinho tá sendo reconhecido. Isso daí eu acho que é algo que vem junto, assim, sabe? Minha ideia total é que o handball seja conhecido. Então você pode ver, às vezes nos vídeos eu nem apareço, eu só faço a edição, faço a postagem, mas quem aparece é a molecada também, para todo mundo meio que pegar essa turbina e subir, assim, junto com o handball, junto comigo, junto com tudo, assim, sabe? Porque todo mundo merece. Pô, eu vejo a dedicação não só do pessoal que tá comigo, assim, sabe? Às vezes eu vejo, por exemplo, os meninos lá que jogam comigo estão indo pra seleção lá. Um dos meninos mais novos que estão aqui hoje na live aqui sabem que eles estão lá. Então, tipo assim, às vezes não tem muita divulgação das coisas, então dá espaço para todo mundo poder ser reconhecido nesse quesito é muito bom, assim, é algo que o handball merece e as pessoas que eu vejo se dedicando todo santo dia por esse esporte merecem também igualmente, assim, sabe? Então, eu fico muito feliz, né, de ir nos lugares, tirar foto com o pessoal, abraçar todo mundo. Às vezes, pô, teve uma vez, acho que a única vez que eu pequei um pouco nesse quesito quando pediram foto para mim foi quando eu quebrei a mão. A gente tinha perdido o jogo, eu tava com a mão quebrada. Aí na foto eu saí com uma cara de, sabe, tipo, pô, não tô num momento legal, mas mesmo assim, tipo, mesmo num momento ruim, assim, eu vou lá, tiro foto, faço questão, porque é algo que eu gosto, sabe? Eu realmente tenho prazer em fazer os vídeos, em conversar, conhecer o pessoal. Eu sempre fui uma pessoa muito sociável, então isso acaba me ajudando um pouco, tanto nas redes sociais quanto quando eu vou me comunicar com as pessoas que me seguem, ou, por exemplo, as pessoas que trabalham na mesma área que eu, como você e tudo mais. Então, eu realmente fico muito, muito, muito feliz. Nesse dia, eu até pedi desculpa pro cara, falei, pô, tinha acabado de quebrar meu dedo, tava doendo muito, tinha perdido um primeiro colocado de grupo ali, me perdoa pela cara que eu tava ali meio sorrindo torto, mas a gente tira outra foto em outro momento aí. Mas eu fico muito feliz, assim, com esse reconhecimento do handball, principalmente. Que massa, mano. Ô, Coutinho, ó, o Arcanjo falou assim que você ensinou ele a fazer varal, brother. Que história que é essa, mano? Como é que é? O que é, cara? Só aprendi O a Bernardo fazer varal. Arcanjo. Acho que era vaselina, se pá, não? Vazoca, alguma coisa assim. Ele falou varal, Varal, o que que é? fazer varal. Varal deve ser vaselina, então, né? Não, deve ser vaselina, porque varal eu nunca ensinei a fazer varal, não. Eu pendurei o varal aqui em casa que tava quebrado esses dias, mas não ensinei no Instagram, não. O Vitor ele me Ô, perguntou aqui também como que é o clássico nacional Itajaí aqui. Posso comentar rapidinho sobre ou não? claro. É, o couro come, acho que isso resume muito. Nacional Itajaí aqui é como se fosse um Pinheiros e Taubaté em São Paulo, para quem é de São Paulo, né? A gente realmente tem essa rivalidade, o que eu acho que tem que existir no handball, assim, até pelo benefício de quem assiste. A gente às vezes peca muito, igual a gente vê no futebol hoje em dia. O pessoal às vezes dá uma carretilha, alguma coisa assim, e o juiz dá amarelo pro cara ter dado carretilha, sabe? Então isso eu acho que não tem que existir, falando agora só sobre o handball,
porque eu acho que tem que ser um espetáculo, sabe? Igual a NBA, o pessoal paga para ver um showball, assim, do pessoal se divertindo, um jogo dinâmico, muitos pontos, lances bonitos. Então, isso que soma para o handball, sabe? Então, ter uma rivalidade dentro do estado, onde todo ano a gente está jogando 2, 3, 4, 5, 6 vezes contra, onde às vezes a gente ganha, às vezes eles ganham, os dois times sempre em alto nível, assim, sabe? Algo que ajuda muito o nosso handball nacional, mundial, enfim. E fora que eu tenho uma particularidade que eu gosto muito de jogar com torcida contra, né? Então, quando tá lá jogando na atmosfera deles, assim, nossa, eu amo muito o pessoal gritando, xingando. Mas é assim, não pode confundir as coisas, é o que eu falo, né? Eu sempre brinquei, às vezes em rede social, zoava o pessoal e tudo mais, mas é algo que tem que ficar dentro de quadra, que dali pra fora ali não sai nada, sabe? Se todo mundo quiser ir conversar, tomar um café ali, tomar um chá junto, geral, a gente vai, não tem problema não. Mas dentro de quadro também é outro personagem, aí eu curti da quadra. Só pro benefício do handball. Mas fora tamo junto, é tudo nosso. Show. Coutinho, qual é o treino que tu mais gosta de fazer, brother? Ah, ai, ai, ai. Quer que eu fale o pior? O pior eu sei te dizer. É a próxima pergunta. Ah, tá. Então eu vou falar o melhor, né? Deixa eu pensar qual que é o melhor. Acho que acho que o melhor treino que eu gosto é o coletivo, né? Não tem como. Quando você para de. Porque às vezes é muita mesmice ficar ali fazendo a mesma jogada, a mesma jogada. Quando é o coletivo soltão ali para você correr e jogar livre ali, é o melhor treino, assim, onde você consegue tanto, mas obviamente que no nível que a gente está, não tem como ser um rachão, né? Mas entre você ficar parado ali só numa metade da quadra fazendo uma mesma jogada, você pegar um dia, por exemplo, no final do mês, depois de aprender várias coisas, e o técnico fala, ó, agora a gente vai jogar um coletivo, e aí vocês agora estão soltos para variar entre as jogadas, mas tem que treinar, obviamente, sabe? Acho que é o melhor treino, assim. E o pior? Ó, o Sérgio Bruno falou que o rachão é o melhor e o pior é o físico. Eu até gosto do físico, não vou falar que é o pior, não. Eu, ele falou pior físico. Eu acho que o pior para mim, assim, eu não gosto muito, porque eu tenho. Eu não, né? Acho que a maioria das pessoas, principalmente pivôs, quando você tá arremessando e você tá sendo puxado, você às vezes se sente um pouco mais confiante para tentar uma bola ou outra e tal. Agora, quando você tá livre e aí não tem ninguém te encostando, você recebeu a bola ali, meu Deus, então 7 contra 6 para mim é o pior treino. E às vezes tu recebe livre, tu salta, não tem ninguém te encostando, tu fala, e agora? Não vai ter 7 metros, vou ter que fazer o gol. Moiou. Daí eu, mas não é nada que me atrapalha, não. Mas se fosse para escolher, eu não gosto de treinar muito 7 contra 6 não. Show. Ô, Felipe, goleiro foda de fazer gol, meu. Fala assim, caralho, esse cara é foda, esse dá trabalho, tem que caprichar na execução ali, na finalização. Falam aí, meu. Ah, eu vou. Tem bons goleiros no nosso país, hein? Tem vários bons goleiros. Inclusive no meu time, né? O Luiz, o Cris também. No treino, como eu treino há bastante tempo com o Luiz, nele é bem difícil fazer gol, porque ele me conhece muito. Eu conheço muito ele, mas ele me conhece muito. Mas jogando assim em quadra, acredito que o. Acho que o. Nossa senhora, difícil escolher um, hein? Tem vários goleiros que são difíceis, mas acho que o Cris, que tá no meu time, quando jogava por Itajaí, eu tinha muito mais dificuldade de fazer gol, assim. Acho que como era um goleiro rival, né? Digamos assim, porque querendo ou não, os goleiros de São Paulo, por exemplo, eu acabo não jogando muito contra eles durante o ano. É mais Liga Nacional e é isso centro também, a Libertadores. Agora aqui no estado, quando o Cris era lá de Itajaí, a gente jogava várias vezes no ano. Então ele já me conhecia bastante também, então eu tinha bastante dificuldade de arremessar nele. Acho que a versão de Itajaí do Cris é uma versão bem difícil de fazer gol. Cara, aí, ó, show de bola. A galera até colocou alguns exemplos aqui do Mike, Marcão, Jaime, muito massa. Ô, Coutinho, ó, cara, tem algum atleta de handball, meu, que tu sempre acompanhava tal, e de repente tu foi fazer um jogo e tu tava dividindo a quadra ali, e tu falou assim, mano, caralho, velho, que massa, mano, porra, evolui pra caramba, tô aqui no meio dos craques, mano, e esse cara era um cara que eu admirava, que eu acompanhava, que você ficou tipo, caralho, tipo, porra, que massa, mano, tô Sim. aqui dividindo a quadra com algum atleta assim e tal. Já sentiu a sensação ou não? Ah, já senti sim, né? Dentro do Pinheiros ali, muitas vezes. Às vezes o pessoal jogava juvenil lá, né? E aí, às vezes o Júnior ia
viajar para algum lugar e tudo mais, a gente acabava tendo que treinar com adulto às vezes e tudo mais, então tiveram vários, acredito que em questão de ídolo, assim, eu tive muito esse contato lá dentro do Clube do Pinheiros, assim, sabe? Uma vez eu fui marcar lá um treino, me colocaram para marcar um cara que não joga mais hoje em dia, mas que eu via como um uau, tipo, o Julian que jogava, não sei se você lembra, a Argentina, era meio Ah, esquerdo, sim, meio Rui. direito, meio esquerdo, não lembro. Pô, então, tipo assim, fui marcar ele, fico, aí, por exemplo, o Ed, que é um cara que eu me espelho muito, sabe? Eu nunca joguei junto, mas já joguei contra. Então, tipo, poder ter essa oportunidade de defender ele, e jogar contra, e receber bola em cima da pessoa, sabe? Então, o Ed, o Santista, o Pedrão, que está na Espanha hoje em dia, vários desses caras. O Pacheco foi um cara que eu sempre achei muito bom e tive a oportunidade de jogar com ele, sabe? Então, acho que tiveram alguns nomes como esses que eu pude jogar tanto junto quanto contra, assim, sabe? Junto, acho que o Pacheco é um bom nome para eu poder falar, que hoje em dia tá voando aí. E eu sempre olhava ele, todo mundo sempre olhou ele com olhos de, tipo assim, pô, é um cara que é promessa e tudo mais. E realmente foi promessa, então poder jogar junto com ele, junto com o Brian também, né? Poder treinar junto com o Brian, que hoje tá voando, todo mundo sempre falava que ia ser promessa, ia ser promessa. Estudou no Amorim lá junto comigo, a gente fazia o trajeto escola Pinheiros junto, então a gente conversava sempre e tudo mais, só que ele era muito molecão, magrão na época ainda, né? Não podia nem jogar com a gente escolar, mas é um cara que hoje em dia também tá voando e eu pude jogar junto com ele também. Fora o pessoal, porque o complicado de falar daqui do Nacional é que eu joguei com muita gente da minha idade, né? A gente chegou para fazer essa diferença, assim, digamos assim, aqui. Então a gente chegou e a média de idade sempre foi muito baixa, sempre foi de 2000 para baixo ali, a maioria das pessoas. Não tiveram muitas pessoas mais velhas que eu joguei junto aqui, era mais a rapaziada mais nova. Teve o Amora também, que eu sempre vi jogando contra e pude ter a oportunidade de jogar junto com ele, né? Aqui no Nacional, que é um cara um pouco mais velho. Mas acho que são esses os bons nomes assim que eu tenho, pô, poder jogar contra os goleiros, por exemplo, o Mike, Rick, que estava jogando há um tempo aí por Maringá também, são nomes que a gente já viu em Olimpíada. Poder jogar contra Cascavel, por exemplo, e ver o alemão ali na meia, sabe? Jogando ali um cara que eu já vi dando uma rosca aérea no Omeyer, assim, na Olimpíada, e ficando, meu Deus, esse cara é um absurdo, e o cara tá lá, assim, na minha frente, e eu tenho que defender ele, assim, sabe? Algo que a gente não para pensar na hora, porque a gente tá com a mente focada no jogo, mas quando você deita na cama, assim, fala, pô, maneiro demais, esse cara já fez muito pelo meu esporte, e agora, graças a ele, existem muitas pessoas como eu, e acredito, e peço que, a partir de mim e das pessoas da minha idade, também venham muitos moleques aí para poder fazer essa mudança dentro do esporte aí. Ô, Coutinho, muito massa. Ó, a galera do Question from Stories falou, cara, tu é o melhor pivô. E aí, na sequência, na outra que ele mandou, ele falou assim, cara, você é um dos caras da nova geração que tá compartilhando muito aí, agregando muito na formação dos jovens handbolistas, mano. Acho que a gente não tem que ter muito esse filtro. Acho que as pessoas no handball, muito assim, tinham muita vergonha de mostrar porque não tinha ninguém que mostrava, né? Então, aí, quando você começa a ver que tá dando certo, que as pessoas gostam do handball, igual a gente, pô, não imaginava nunca que ia escalar de uma maneira nacional, internacional, assim, os meus conteúdos. Era algo realmente para me divertir, que eu gostava de gravar conteúdo, queria divulgar o esporte, então fico muito feliz assim do pessoal poder ver e se espelhar, não se espelhar para ser um atleta só como eu, mas se espelhar para divulgar o nosso esporte, sabe? Acredito que desde que eu comecei a gravar os vídeos aumentou muito essa proporção de gente que grava conteúdo. Às vezes um memezinho, qualquer coisinha que você faz, parece que não, mas a pessoa tá passando e tá vendo o nosso esporte ali na tela dela, assim, sabe? Então eu fico feliz demais em poder compartilhar o conhecimento. Obviamente que tem coisas, às vezes, que a gente está se preparando, por exemplo, para jogar contra equipes agora no Final Four, que eu não vou fazer um vídeo falando como que eu vou jogar contra o Taubaté, né? Mas o que a gente, o básico que a gente aprende na maioria do tempo, assim, tudo mais, que eu sei que também tem essa dificuldade de chegar a informação no nosso país, né? Em alguns lugares, de chegar ao nosso handball, então, através da internet a gente consegue ter essa escala, assim, de uma maneira positiva para que as pessoas possam aprender também, sabe? É isso aí, Coutinho. O design gráfico aqui fala para você fazer um vídeo de dicas para goleiro. Show! E o Missil. Como é que fala essa palavra aqui, brother? Miss- M-S-I-M. Missil,
Falou Muito que curte o sim. seu trabalho também, do Diogo lá. O Diogo também já esteve com a gente aqui já no Bate-Papo com Handbolista. Ó, e outra Sim, eu questão vou. aqui do Question from Stories, ele falou assim, cara, como que eu posso usar as redes sociais se o... Eu não sei. Falei errado. Como que eu posso usar minha rede social para eu ajudar aí meu time a conseguir um patrocínio, a divulgar a marca, dar mais dicas aí pra gente trabalhar as redes sociais e foi gol do Corinthians, velho. Foi o gol do Corinthians? Mentira. Pênalti pro Timão, aí sim. Gol do Vamos, Timão. Glória, coisa boa, notícia boa. Eu acho que o primeiro ponto de partida das redes sociais é você ter coragem, sabe? Se você tem coragem, você tem tudo ali. Eu não, como de certa forma, fui um dos primeiros aqui no país que começou a gravar de uma maneira, de uma quantidade boa, assim, de conteúdo para a internet, eu não tinha muito para onde olhar, assim, sabe? De espelhar e falar, não, vou fazer um vídeo desse, só que mais voltado agora do meu jeito e tudo mais. Tinha bastante do Diogo, que estava gravando, tinha começado também, ou começou na mesma época que eu, realmente, essa quantidade de conteúdos ali dentro do perfil dele. Então eu conseguia dar uma olhada, às vezes ter uma ideia ou outra através dos conteúdos dele, mas eu olhava muito para fora também, para outros países. Tem gente que grava lá. Deixa eu só assinar de volta pro meu pai aí. Salve. Meu pai tá aí na live. Boa. Beijo. E eu consegui, inclusive, até hoje, eu salvei um vídeo hoje, inclusive, do, de um, de um perfil de handball que é Hand Brothers, acho que é de outro país, tem vários vídeos de memezinha que eu olho deles, assim, às vezes, inclusive isso é uma dica para quem gosta de gravar com as redes sociais, esses memes e tudo mais que eu faço, às vezes, de gravando o pessoal, eu não sou um robô e passando o dezinho defendendo e olhando, são coisas que, querendo ou não, hoje em dia na internet muito é cópia, né? Então, a gente tem que usar positivamente o que já tem. Então eu vejo muitos criadores de conteúdo de futebol que tem. Então às vezes eu pego uma ideia dele fazendo, por exemplo, aquele carrinho, o cara dando carrinho, aí alguém arrastando ele tipo fazendo assim pro outro e o outro dando tchauzinho. Então tipo assim, dá para você usar pro handball, sabe? Você ter essa visão de olhar e falar, pô, isso aqui é do futebol, beleza? Mas tá fazendo sucesso, é do futebol, tá fazendo sucesso. Cadê alguém do handball fazendo? Tem? Dá para fazer do handball? Como é que é? Eu uso muito esses espelhos, assim, tanto de outros esportes quanto de outro país, que de certa forma é um pouco mais, tá um pouco mais de tempo dentro das plataformas, dentro do mundo, assim, do esporte, o pessoal conhece um pouco mais, então eles já estão um pouco mais calejados, assim, então estão conseguindo filtrar mais pra gente que está chegando agora, principalmente os criadores de conteúdo de handball, que a gente não tem muita coisa. Então eu testava muito, sabe? É testar, se você quer escalar um perfil assim, realmente é você ter a paciência de gravar todo dia, praticamente. Às vezes não gravar todo dia, mas você deixar gravado, às vezes tem um dia que eu pego na quadra, gravo uns 3, 4 vídeos, já deixo pronto, porque eu sei que no final de semana eu não vou ter vídeo. Então, às vezes saem uns videozinhos meio assim, mas que é importante você postar todo santo dia. Isso realmente eu percebi que é muito importante, você postar todo dia, todo dia. Então, às vezes eu só coloco uma imagem de fundo e coloco uma escrita, porque é melhor fazer isso do que ficar prezando só pela qualidade, não, o vídeo tem que ser o melhor do mundo, o melhor do mundo, o melhor do mundo, não, sabe? Vai lá, pega uma ideinha, às vezes besta, faz, testa, deu certo, faz depois de outra forma, faz de novo, espelha isso, escala isso, pô, esse não deu certo, não faz mais, tal. Que nem tem vídeo, por exemplo, que eu faço às vezes de aqui falando, passando notícia para vocês, que eu sei que não é muito chamativo porque não tem quadra aqui atrás, o pessoal gosta de ver vídeo da quadra. Isso eu já consegui perceber, sabe? Então, você vai olhando isso, vai estudando os seus próprios vídeos e vai vendo o que o pessoal quer e o que o pessoal não quer ver, sabe? Mas o principal, assim, é coragem. Você ter coragem de ir lá e fazer, e testar, vai. Não tá nem aí para ninguém que vai falar, não. E se falar também, pode ter certeza que é inveja, porque você não vai ouvir crítica de quem já conseguiu, sabe? De quem já conquistou. Você vai ouvir crítica de quem não tem coragem de tentar ou de que quer te desencorajar. Então, não liga para essas pessoas, não. Vai lá, faz e é isso. Se der certo, o mérito é todo seu e ponto final. Acho que a coragem é o principal. É isso aí. E um desses seus vídeos te fez você fazer uma publicidade aí com a Nescau, que é uma marca super famosa aí, né, de achocolatado. E como é que foi fazer esse trabalho? Como é que surgiu? Como é que foi aí toda a trajetória desse trabalho, ô Coutinho? Tudo na nossa vida tem muito a ver com networking, né? Eu acredito muito nisso. Por isso que eu sempre gostei de socializar também. Nunca socializo, por exemplo, vou virar amigo dessa pessoa por interesse, não.
mas sabendo que algum dia, se essa pessoa precisar, por exemplo, de um limpador de piscina, e eu conheci um limpador de piscina, eu não vou perder a oportunidade de fazer amizade com ele, e um dia talvez precisar dele, mas se não precisar também, então esse network sempre me ajudou muito. Então, poder ter amizades que às vezes olham e falam, pô, preciso de alguém desse tipo. E te conhece, sabe? Às vezes não é nem o melhor amigo do mundo, não, mas sabe quem é você. Então, por isso que eu sempre gostei de socializar. Dito isso, eu joguei no Pinheiros e eu não vou citar nomes aqui porque a pessoa não autorizou, né? Não falou nada pra mim, mas enfim, uma menina que joga no Pinheiros trabalha num grupo aí e ela me conhece, ela sabe meu nome, já trabalhou junto com os Desimpedidos e tudo mais. E aí surgiu a oportunidade de, pô, vai ter handball aqui na Liga Nescau. E como tava novo, essa coisa de, pô, quem tá gravando conteúdo de handball, tal, tal, tal. E ela me segue, ela me conhece, a gente já se viu bastante, já se falou bastante. Ela falou, pô, tem um menino aqui que faz e tudo mais, tal, tal, tal. Então, ela foi meio que esse intermédio ali, sabe? De poder saber, pessoal, oh, tô precisando de alguém no handball. Ela, no handball? Pô, deixa comigo aqui, ó. Tem alguém aqui. Às vezes nem precisava de alguém no handball, e ela foi lá e falou, ó, vai ter handball, tem gente que tá gravando conteúdo agora de handball. Isso nunca vai chegar no meu ouvido também, né? Mas assim, eu sou muito grato a essa pessoa por isso, porque foi ela que me concedeu essa oportunidade de gravar com a Nescau, através desse network que eu falei, né? De não fazia a menor ideia que um dia essa pessoa ia me arrumar um trabalho, uma parceria, sabe? Mas assim, o conhecer gente assim é uma coisa fenomenal que auxilia em tudo assim na nossa vida, tanto na nossa parte comunicativa para ter o dom da gambiarra comunicativa sempre que eu vou falar com alguém, quanto para qualquer necessidade que você vai ter ou que a pessoa talvez precise de alguém que é exatamente o seu perfil. Então, a dica realmente do dia é ter a coragem, gente. Não fica dentro da caverninha, não. Se expressa, se solta mesmo, que isso não machuca, não. Só vai pro nosso benefício. Só vem pro nosso benefício. Coutinho, ó, qual foi o primeiro vídeo, cara, que viralizou mesmo, que tu falou assim, caralho, mano, que foda, velho, que deu realmente um boom acima? Cara, um choque que eu tive de realidade, assim, eu não lembro exatamente qual foi o vídeo, mas foi um vídeo na época das Olimpíadas, que eu postei alguma coisa com o pessoal e o Sport TV repostou no perfil deles. Ele pegou e repostou esse vídeo, e aí eu falei, pô, já tinha pego uma visualização legal, eu falei, pô, que isso, Sport TV do nada tá repostando meu vídeo e tal. Olhei assim, fiquei em choque, e aí tiveram, às vezes tem uns vídeos muito besta, por isso que eu falo, gente, testa, vai, faz, tem coragem de fazer, às vezes você acha que não vai dar certo um vídeo e dá, às vezes eu perco 3 horas editando um vídeo, o vídeo não bomba. Às vezes teve o meu vídeo que mais estourou, não sei se a maioria de vocês deve ter visto, mas talvez não lembra como eu posto todo dia. Eu peguei uma medalha, um vídeo de 3 segundos. Peguei uma medalha, coloquei a medalha na câmera e acabou. E lá estava escrito: toma aqui a sua medalha de pessoa que mais envia Reels do mundo. Teve 16 milhões de visualizações no vídeo. Tipo, coisa de 3 segundinhos, eu não perdi tempo nenhum, sabe? Quem dera que tudo fosse tão fácil assim. Então, por isso que eu falo, gente, não tem esse medo de fazer e de testar. Às vezes um videozinho besta que você vai fazer assim sentado, escrever um negócio, o pessoal vai gostar muito e você nem sabe. Mas obviamente não tira o mérito de você ter que fazer vídeos de qualidade também, principalmente os que eu faço de tutorial para o benefício do pessoal que não recebe informações de handball, que eu sei que existe isso no nosso país. Ô, Coutinho, tu quer mandar alguma mensagem especial para quem entrou quase agora aí? Bom, queria só mandar um abraço para minha namorada e para minha mãe aí também. Estão aqui presentes. Um beijo. Obrigado aí pela presença de vocês que sempre estão presentes, obviamente, né? Uhum. Ó, minha mãe não sei se Ah, estava, mas eu contei da final lá em Itajaí, viu, mãe? Que teve lá. Tava lá geral, todo mundo foi lá. Meu pai quase caiu da grade quando tava lá na final, tava gravando, tem live até hoje. Tropeçou tudo pra entrar na quadra, lá quase caiu no chão do ginásio. Bom, o pessoal que tá entrando agora aí, que acho que deve saber o que tá acontecendo, né? A gente tá batendo um papo aqui, eu e o Adriano, sobre handebol no geral, né, Adriano? Falando sobre tudo, né? Sobre a vida, sobre treino, sobre rede social. Mas a mensagem que fica aí, acho, do geralzão que a gente fez aqui é coragem, assim, no geral. Vocês não terem medo tanto no quesito rede social, quanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. Não precisa ser atleta, não precisa ser nada. Acho que a coragem é algo que, que é importantíssimo na vida de todos, assim, algo essencial realmente. Não adianta você ter a melhor ideia do mundo, é igual aquele negócio que falam, né?
Às vezes o cara o CDFzão lá da escola, que é um gênio, 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 ele sabe tudo, sabe tudo. Às vezes não vai, por exemplo, obviamente que questão financeira depende de muitos fatores, né? Mas às vezes vai receber menos que um cara que só é comunicativo, porque o cara simplesmente não tem medo, ele pode não saber nada. Mas ele vai lá, ele testa, ele faz, ele vai atrás, sabe? Ele tem a coragem de fazer. Às vezes o cara pode ter tudo aqui dentro da cabeça, mas se não tirar isso da mente, sabe? Se não sair dali, não adianta, vai ser você com você mesmo pro resto da vida. A mensagem que fica aí dessa live, acredito que é essa coragem de vocês terem para tudo na vida de vocês aí, tanto nas redes sociais quanto na vida de vocês. Boa, é exatamente isso aí, Coutinho. E aproveitando esse gancho, cara, me fala qual que é o time que tu mais gosta de jogar, velho. Fala assim, mano, esse time aqui, cara, dá um tesão de jogar, eu sempre jogo bem, porra, é foda Jogar demais, contra, mano. né? Conta aí pro nome. Jogar contra, né? É, Acho que Itajaí, pela rivalidade que tem aquele estado. Acho que sempre foi. Na verdade, é complicado. Lá em São Paulo, tinham times que eu gostava bastante de jogar também. Quando, por exemplo, era a minha geração 2000 lá em São Paulo, a gente gostava muito de jogar contra a equipe do Castro Alves, que sempre foi uma equipe muito boa, né? Sempre teve rivalidade com a gente. Então era muito bom jogar contra eles também, porque era um jogo bom, sabendo que não sabia quem que ia ganhar. Acho que o principal jogo é esse, assim. Eu tenho muita dificuldade, querendo ou não, a gente respeitando o nosso processo de treinamento, a gente sabe em alguns jogos que a gente entra que não tem como perder. A gente vai ter que ganhar em respeito ao nosso trabalho. Não tem como. Então, esses jogos, às vezes, têm um processo um pouco mais difícil de você se concentrar, de você se preparar e tudo mais. Às vezes parece que não. O jogo mais, o jogo mais difícil, o final da Liga Nacional vai ser mais difícil de concentrar. Pô, vai ser difícil, sabe? Mas você sabe aquele jogo que você vai se concentrar, vai fazer de tudo para se concentrar. Agora, esses joguinhos chatos, assim, acho que são os mais difíceis de poder entrar e tudo mais. Então, contra Itajaí, por exemplo, igual eu falei aqui no estado, é um jogo que você sempre entra com a cabeça no jogo, sempre entra sabendo que vai ter que fazer, vai ter que minimizar os erros, vai ganhar quem errar menos. Então é um jogo que eu gosto bastante de jogar, com certeza. Coutinho, tu tem alguma preparação específica pro jogo, cara? Tipo assim, ritual, tipo, ah, eu gosto de ouvir uma tal música, eu sempre como tal coisa, eu sempre faço alguma coisa antes do jogo ali. Você tem algum ritual, assim, alguma parada que você faz que te prepara pro jogo, mano? A gente tem algumas, né? Muita gente gosta de. Já me perguntaram isso também no direct, mas eu sempre falo, você tem que, igual eu falei agora, parece redundante, mas você tem que ir testando. Às vezes você, antes do jogo, bota uma música, vê como é que você vai se concentrar, às vezes não bota nada, às vezes lê um livro, às vezes fica de resenha pro pessoal no fundo do busão, às vezes bota uma caixinha de som, um funk estourando. Só você vai saber como você vai se concentrar melhor. E depende muito do meu dia, assim. Depende do dia. Eu consigo sentir, assim, sabe? Pô, hoje eu quero ficar um pouco mais na minha antes do jogo, não quero ouvir muita gente, já tô meio que de saco cheio. Então, para me concentrar, eu vou lá, boto um pagodinho no fone, escuto um pagodinho para dar uma relaxada e tal. Agora tem vezes que eu quero estar na resenha, quero entrar no jogo leve, porque assim, é uma coisa que eu passo até para as pessoas que estão assistindo, você não tem que ter medo do jogo nem nada. A parte chata é você estar no dia a dia, treinar e tudo mais. Ali você já está pronto, você já está preparado, tudo que você tinha que ter feito, você já fez. Ali tem que se divertir, tem que ser feliz dentro de quadra. Você tem que jogar se divertindo, assim, sabe? Realmente. Não tem que ficar preocupado com nada. Nossa, não sei o quê. Não tem mais nada para fazer ali de preparação. Ali você vai estar dentro de quadra e vai ter que ser feliz, ponto final. Então, eu tenho muito isso dentro da minha cabeça. E aí, às vezes, eu gosto quando eu não tô. Tipo, às vezes ataca a rinite, não tô querendo falar com ninguém, eu boto um fonezinho, pagode, alguma coisa. Às vezes boto até um podcast para ouvir, alguma coisa de algum podcast que eu quero assistir. Aí, às vezes, quando eu quero estar mais na resenha, vou lá, o pessoal, escuto uma caixinha de som e tal. Às vezes só fico na minha, mais parado, olhando para a vida e tudo mais, vendo como é que é, lá fora, nossa, os passarinhos passando, assim. Eu consigo sentir isso muito mesmo do dia, assim, que eu tô vivendo, sabe? Por exemplo, na semifinal do Final Four ano passado, que a gente ganhou lá de Taubaté, eu nem tava com fone, nem nada, eu tava gravando conteúdo do pessoal, tava feliz pra caramba. Então, tipo, sabe, às vezes eu gosto de esquecer que vai ter jogo antes do jogo, assim. Isso falando 3 horas, 2 horas antes do jogo, né? Porque quando chega ali na quadra não tem como, você tem que se preparar e tudo mais. E também leva em consideração, no nosso caso, que a gente tem as nossas rotinas de grupo, né? Onde eu já consigo entender todo o processo tático, todo o processo motivacional e tudo mais. Então tem que ter o estudo, tem que ter da equipe adversária, né, e tudo mais. Isso tem que ter, mas como às vezes fica muito maçante,
a gente se reúne, faz vídeo, faz isso, faz aquilo, tal, tal, tal. Então, quando a gente está indo pro jogo, às vezes eu só quero esquecer que vai ter jogo, às vezes, sabe? Tipo, ah, não, eu já sei tudo que eu tenho que fazer, tá tudo certo. 1 hora antes do jogo, 40 minutos antes, eu vou relembrar de tudo. Então, agora, nesse meio tempo, eu só quero, pô, escutar um pagode, cantar uma música, às vezes conversar sobre alguém. Pô, tu viu que o Vini Júnior perdeu a bola de ouro? Alguma coisa do tipo, assim, esquecer que vai ter jogo, sabe? Acho que depende muito do dia.